Olá, sejam novamente bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos trazer para a nossa roda de conversa as epistemologias camponesas. Mas para iniciarmos esse debate, eu preciso propor uma questão metodológica logo de início. Geralmente, quando pensamos no conhecimento que estrutura a modernidade, nós o localizamos nos espaços consagrados da erudição: o laboratório, a universidade, o arquivo, a biblioteca, o tratado científico. Nesse arranjo, o campo aparece como espaço de aplicação da técnica, de execução do trabalho manual ou, na melhor das hipóteses, como reservatório de dados brutos a serem decodificados pela ciência agronômica. Contudo, a proposta dessa videoaula é operarmos um giro decolonial e sociológico nesse campo. Imagine um agricultor ou uma agricultora que vive há décadas manejando o mesmo agroecossistema. Essa pessoa talvez desconheça a formalização matemática da climatologia, mas ela realiza uma leitura complexa do real. Decodifica a direção dos ventos, o comportamento da entomofauna, a umidade relativa do ar, os microclimas da encosta e da baixada. Essa pessoa não frequentou as cátedras de genética vegetal, mas acumulou, testou e selecionou durante várias décadas linhagens de sementes crioulas, perfeitamente adaptadas à variabilidade climática daquele solo e daquele nicho ecológico. Durante gerações, esse grupo familiar exerceu um rigoroso processo empírico de experimentação. Guardou o que resistiu à estiagem, descartou o que sucumbiu à praga, cruzou características, avaliou a palatabilidade, a capacidade de armazenamento e o rendimento culinário. Coloco então uma questão para o nosso debate. Se isso que acabo de descrever não é conhecimento, como devemos chamá-lo? E se aceitarmos que estamos diante de um sistema rigoroso de produção de saber, quais são os critérios de validade, legitimação e autoridade que definem o que é ciência e o que é crença? E mais, quem detém o monopólio institucional da verdade? É exatamente nesse ponto que ingressamos no solo movediço da epistemologia. Como nós sabemos o que sabemos? Como o conhecimento é gerado, validado, transmitido, institucionalizado ou silenciado? Ao cruzarmos essa indagação com a sociologia do conhecimento e com o pensamento social crítico, surge a nossa provocação. Podemos falar em uma epistemologia camponesa ou com maior rigor analítico em epistemologias camponesas? Eu prefiro o plural, porque o campesinato não é uma categoria homogênea, ahistórica ou estática. O campesinato é uma condição social e um modo de vida territorializado. A experiência histórica de um agricultor familiar na fronteira agrícola do sul do Brasil difere radicalmente daquela vivenciada por comunidades quilombolas no Cerrado, por ribeirinhos aqui no Pantanal, Mato Grosso do Sul, por camponeses andinos ou por povos tradicionais no semiárido nordestino, pois as matrizes civilizatórias, os biomas, as formas de inserção nos mercados e os repertórios culturais são plurais. Portanto, quando mobilizamos o conceito de epistemologias camponesas, nós estamos assumindo que existem matrizes cognitivas territorializadas, construídas historicamente na praxis social daquelas comunidades com a terra e com o trabalho. Mas apesar dessa multiplicidade, quais seriam as características gerais que definiriam essas epistemologias camponesas? Confesso que faz anos que eu procuro resposta a essa pergunta. Vamos ao que ainda é uma resposta em construção, destrinchando o assunto em 7 grandes características. A primeira marca das epistemologias camponesas é o saber situado. Pensem comigo, a ciência moderna adora o universal. Ela busca leis que valham para qualquer lugar, a qualquer tempo. O conhecimento camponês é o oposto disso.
Ele é territorializado. Ele nasce do chão, do corpo e do lugar. O agricultor não conhece a climatologia em abstrato. Ele conhece o clima da encosta, o microclima da baixada, o comportamento daquela nascente específica que abastece a família há não sei quantas gerações. O saber camponês é indissociável do território. Solo, topografia, biodiversidade local. Esses elementos são coprodutores do conhecimento. A terra fala e o camponês aprende a escutá-la no singular. A segunda característica é o que chamamos de holismo. Sabem aquela mania que a ciência tem de separar as coisas? Natureza aqui, cultura ali. Razão de um lado, emoção de outro, teoria versus prática. Pois as epistemologias camponesas recusam essas dicotomias. Para o camponês, o saber é um só. Quando ele planta, ele não está aplicando uma técnica neutra. Ele está realizando um ato que envolve a observação empírica, a intuição, a memória afetiva do avô e o respeito pelo ciclo da vida, mas também a relação com a divindade, com os astros. É uma visão integrada. A natureza é um sujeito com quem se convive, e por isso esse conhecimento é, antes de tudo, relacional. Ele emerge da copresença e do diálogo com o ambiente. Vamos à terceira marca? O saber prático e experimental. Aqui nós precisamos derrubar um preconceito. Muita gente acha que conhecimento prático é achismo ou tentativa e erro, sem método. Lê do engano. O camponês opera com um rigor empírico impressionante. Ele guarda a semente que resistiu à estiagem. Ele descarta a que sucumbiu à praga. Ele cruza variedades, testa a palatabilidade, o gosto, avalia o rendimento. Isso não é aleatório, é um processo de experimentação continuada que dura décadas ou séculos, quando nós pensamos nas gerações anteriores. É um saber da praxis, que se produz na ação e para a ação. Não é contemplativo. É um saber que se aprende fazendo na lida diária. Isso nos leva à quarta característica das epistemologias camponesas, que é de uma beleza incrível: a memória biocultural. Aqui quero que vocês visualizem uma semente crioula. O que vocês veem? Um simples insumo genético? Não. A semente crioula é um arquivo vivo. Ela guarda em si a história do clima, a adaptação ao solo e o trabalho de seleção de todas as gerações que a cultivaram. E como esse conhecimento foi transmitido? Certamente que não foi pelos livros ou pela universidade ou pela escola. Ele passa pela oralidade, pela observação participante e pela iniciação prática desde a infância. Ele é um conhecimento incorporado, inscrito nos gestos, nas mãos calejadas, num olhar atento. A avó ensina a neta o ponto certo da farinha. O pai ensina o filho a ler o céu. É a memória viva em movimento. Agora, a quinta característica. As epistemologias camponesas carregam uma densa ordem ética. Não existe neutralidade aqui. Esse conhecimento é movido pela esperança, pela indignação contra a injustiça, pelo amor à terra, pelo desejo de baratear os custos de produção e melhorar a vida. Lembram dos estudos de Klaas Wortmann? Ele fala de campesinidade como uma ordem moral. A terra não tem preço de mercado porque ela é inalienável. Ela guarda a árvore plantada pelo avô, a nascente onde a família bebeu água. Portanto, o conhecimento camponês não busca a verdade das coisas por vaidade acadêmica. Ele busca o sentido da vida. É um conhecimento mais interessado em cuidar e perpetuar a existência do que simplesmente em extrair lucro ou produzir dados frios. E a sexta marca, a pluralidade. Por isso eu reforço novamente, são epistemologias camponesas no plural, pois o campesinato não é um bloco monolítico, como já disse ali atrás. O agricultor familiar da fazenda Itabaraty de Ponta Porã não vive a mesma realidade do ribeirinho no Pantanal,
ou da comunidade quilombola de Furnas. Cada bioma, cada matriz civilizatória, cada história de luta produz um saber específico. Reconhecer essa heterogeneidade não é um defeito, é a riqueza adaptativa do campesinato. São múltiplas as respostas para os múltiplos desafios de um planeta em crise. E nós chegamos, enfim, à sétima característica. E esta é a chave do diálogo para a ecologia de saberes. As epistemologias camponesas não são fechadas em si mesmas. Elas reivindicam o direito ao diálogo horizontal com a ciência acadêmica, mas também com as outras matrizes do conhecimento, de forma que não é difícil de um camponês visitar outro camponês, às vezes num lugar que possa até ser distante, e trocar com ele sementes, fazeres, saberes e sabores. Mas atenção, diálogo não é subordinação. No diálogo com a universidade, por exemplo, não se trata de traduzir o saber camponês para a linguagem científica para que ele ganhe validade. Trata-se, como propõe Boaventura de Souza Santos, de reconhecer que há pluralidade de formas de conhecer. E aqui chamamos Paulo Freire para a nossa prosa. Precisamos de comunicação, não de extensão. O técnico que vai ao campo precisa aprender tanto quanto ensinar. Precisa reconhecer que o agricultor é um sujeito cognitivo legítimo. E para concluirmos, falar em epistemologias camponesas não é romantizar um estado de vida que muitas vezes existe somente na música e na poesia, que foi perdido, que está lá no passado. É assumir um compromisso rigoroso com a democratização do conhecimento. É entender que neste antropoceno, na crise climática e civilizatória que vivemos, nós precisamos desesperadamente desses saberes situados, éticos e plurais. O camponês contemporâneo transita entre a tradição e a técnica, articula-se em redes, mas mantém sua marca irredutível. É o guardião de uma relação com a Terra pautada pela interdependência. A sobrevivência do planeta dependerá, em grande medida, da nossa capacidade de escutar essas vozes que resistem nos interstícios do capitalismo predatório. E nós ficamos por aqui. Um forte abraço em cada uma de vocês. E até o nosso próximo debate.